Os separatistas queriam total divisão entre Estado e Igreja, e por não quererem assim a união entre a sua fé e o Estado, eles se tornaram separatistas, dissidentes, contribuindo para a abertura de novas igrejas, novos grupos religiosos, para que o Estado não pudesse interferir em absolutamente nada do que eles fizeram. Mas não, eu estou falando de Star Wars e Ordem Jedi, estou falando dos separatistas da Inglaterra, grupos como os Quakers, os Batistas, alguns puritanos, os puritanos que migraram para os Estados Unidos. E esse é mais um daquele vídeo baseado em vozes femininas dos avivamentos. Sim, gente, mais um vídeo desse livro aqui. Por isso que não é exatamente uma resenha, né? Mas são várias informações baseadas num único livro, porque sim, temos muitas informações e esse é mais um desses. Prazer, meu nome é Andressa e aqui nós falamos sobre feminilidade bíblica, papel das mulheres na história do cristianismo. E esse livro aqui já foi usado para alguns vídeos aqui no canal, que eu falei para vocês que iria fazer resenha, como a história das mulheres metodistas wesleyanas. Tivemos também Selina Huntington, que é uma metodista calvinista. Tivemos a história da Hannah More, uma puritana inglesa que refutava ideias filosóficas do proto-feminismo ali, com a principal líder como Mary Wollstonecraft. E agora aqui mais um vídeo falando baseado nesse livro aqui, gente. Então, esse vídeo não é especificamente falando sobre feminilidade bíblica, mas se você viu os meus vídeos falando sobre as metodistas wesleyanas, ali eu falo um pouco sobre o grupo dos separatistas, especificamente os Quakers, que era um grupo de hereges, aonde John Wesley fez questão de se diferenciar a princípio no seu ministério, mas no final do seu ministério ele já estava meio que pendendo um pouco para a seita dos Quakers. Então eu vou deixar o link dos vídeos, tá? Dos vídeos das metodistas wesleyanas aqui embaixo, caso vocês queiram ver. E então podem juntar esse vídeo com aquele, porque lá eu falo para vocês que, embora eu tenha gostado de muitas informações aqui no livro da Ruth, quando ela fala sobre os Quakers, eu não concordei muito. Não concordei muito por quê? Porque eu li o livro de John Bunyan há muitos anos atrás, alguns anos atrás, esse livro aqui, Graça Abundante aos Principais dos Pecadores, é uma bibliografia de John Bunyan, e eu nunca tinha ouvido falar dos Quakers, até que eu li esse livro aqui. E aqui John Bunyan fala que os Quakers eram hereges e ele chamava ele até mesmo de filhos do diabo. Então, graças a esse livro aqui, é que eu considerei os Quakers como hereges, porque eu tenho vários livros do John Bunyan, tenho Peregrino aqui, tenho Piedade Cristã, que eu mostrei pra vocês em um vídeo anterior, tenho outros aqui, tem mais uns 2 livros aqui do John Bunyan, além desse. Então eu amo muito os livros de John Bunyan. O testemunho dele é de um homem convertido, e não apenas convertido, mas também de uma pessoa que experimentou na pele dele os tormentos do pecado, do inferno, e ao mesmo tempo as delícias da graça de Deus. E aí eu tentei procurar de novo, gente, onde foi que eu li sobre ele falando sobre os Quakers aqui nesse livro, mas eu tenho certeza que está aqui nesse livro porque eu nunca tinha ouvido falar sobre os Quakers. Então o que acontece? Como eu folhei assim meio por cima para tentar achar e não consegui, eu fui no Google, né, para ter certeza, porque eu não estou ficando louca, porque eu nunca tinha ouvido falar dos Quakers antes de ler esse livro, e aqui eu não consegui achar quando eu fui folhear, né? E realmente, John Bunyan, ao mesmo tempo que ele sofria, né, com algumas tentações do coração dele, ele também sofria tentações externas, que eram o quê? Com grupos hereges que estavam surgindo ali na Inglaterra, né, do século XVI, XVII, que foi ali no auge do puritanismo, né? Então, ao mesmo tempo que John Bunyan sofria os seus tormentos internos, ele também colocava em prática aquilo que ele aprendia da palavra de Deus, que era o quê? Refutando os hereges. Então, eu acabei folheando de novo aqui, né? Esse livro faz bastante tempo que eu não leio, para tentar achar justamente essa informação para vocês.
E mesmo que eu não tenha achado, eu fiquei com muita vontade de ler de novo. Então eu vou ter que ler com calma de novo esse livro. E quando eu achar o trechinho que ele fala sobre os Quakers, eu trago aqui num outro vídeo pra vocês. Mas o que acontece é que eu tive que folhear de novo ele. Gente, que livro perfeito. Então já fica aqui de dica pra vocês. Esse livro, ele é perfeito. Então, esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li de John Bunyan. Conheci ele pelo Peregrino, né, que é o mais famoso, é o clássico. Mas depois eu comecei a ler esse e como esse livro me ajudou a entender algumas coisas relacionadas a mim mesma, né? Então ele explica como funciona a conversão, ele explica aqui através da vida dele, como foi a conversão dele. E eu me identifiquei com muitas coisas aqui. E é interessante que ao mesmo tempo em que ele estava passando por um processo de conversão e santificação, ele também refutava hereges. Então uma coisa que a gente aprende é que ao nos convertermos, nós batalhamos pela verdade. Mas nós não batalhamos pela verdade para estarmos certos. Nós batalhamos pela verdade porque essa verdade nos transformou. Essa verdade, ao entrar em contato com o nosso coração, nos regenera, nos faz nova criatura. E é por isso que nós batalhamos pela verdade. Não é para estarmos certos. É porque ao sermos encontrados por Cristo e a sermos transformados por Cristo, nós precisamos revelar essas verdades para que outras pessoas também se convertam, outras pessoas também sejam impactadas. Então, uma pessoa que foi convertida de verdade, ela dificilmente ou ela nunca vai se conformar com o erro. Ela nunca vai dizer, fulano tá falando coisas erradas, mas pelo menos está falando de Deus. Não, se é errado, ainda que use o nome de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo fala ainda que mesmo um anjo do céu, né, desça do céu e lhe conte um outro evangelho que não seja o evangelho de Deus, seja considerado maldito. Então, nós podemos usar o nome de Deus, podemos falar palavras bonitas, mas se não é o evangelho de Jesus Cristo, é um desserviço ao reino. E, na verdade, os hereges usam, né, o nome de Deus de forma errada, justamente para desviar as pessoas do caminho correto. Então, muitas pessoas, na ilusão de estarem no caminho certo, são desviadas quando encontradas com hereges por causa de discursos bonitos, porque está falando de Deus. E na verdade essas pessoas naquele grande dia pode ter uma grande surpresa ao descobrir que estavam no caminho errado. Então é por isso que principalmente pastores, né, porque esse é o ministério pastoral, é por isso que eles refutam hereges. É por isso que toda heresia tem que ser refutada, porque é a palavra de Deus que conforta o nosso coração, que consola a nossa alma, que mortifica os nossos pecados. Enfim, estou fazendo essa introdução aqui porque John Bunyan, ao se converter, ele também refutou muitos hereges que estavam surgindo naquela época, inclusive os Quakers. Então, sobre os Quakers, como eu não achei muita coisa aqui, mas tem no Google, tá? Se você procurar John Bunyan no Google, você vai ver que lá ele refutou algumas heresias e a principal heresia foi a dos Quakers, né? Ele, na verdade, ele não refutou a heresia em si, mas os hereges mesmo, que foi George Fox, né? Um dos principais fundadores dessa religião, e Edward alguma coisa que eu não sei o sobrenome deles, vou deixar aí pra vocês. E aí, quando eu achar, eu vou ler de novo esse livro, quando eu achar aqui, eu trago pra vocês no outro vídeo. Mas é interessante que tem uma outra, como eu tava folheando aqui, né, pra falar pra vocês, tem uma outra heresia também que ele nos traz aqui, que é dos Hunters. Eu não consegui achar no Google alguma informação sobre, mas eu tava lendo aqui, e é interessante que aí nós vemos o poder do Evangelho de Jesus Cristo e o porquê é tão importante nós fugirmos de toda forma de heresia, né? E aí ele fala aqui um pouco da conversão dele. Qualquer página que você abrir aqui, você vai encontrar o Evangelho de Jesus, né? Por quê? Porque ele estava se convertendo de verdade, que é uma história de uma conversão real. Por isso ele ficava tão perturbado com as heresias e por isso que nós, cristãos verdadeiros que nos convertemos, ficamos tão
desesperado quando pessoas vêm trazer mentiras relacionadas à palavra de Deus, porque isso, na verdade, ao invés de mortificar os nossos pecados, nos enganam, nos iludem e nos levam a um caminho de perdição. Então, aqui, ao refutar a heresia dos Hunters, por exemplo, que era um dos hereges que ele refutava, ele disse assim: esse não foi o único homem a tentar. Ele falou de um outro também herege que estava ali. Quando ele fala que Satanás estava tentando ele, muitas vezes poderiam ser coisas do coração dele, mas também muitas vezes poderiam ser hereges que se levantavam contra ele. Inclusive, quando ele escreveu o livro Peregrino, ele escreveu na prisão, porque ele tinha sido preso porque ele pregava tinha que ter uma liberação, um documento que permitisse ele de pregar, e ele não era um pastor oficial pela lei ali, né, da Inglaterra. Então, quando ele escreveu o livro Peregrino, ele estava preso, ele realmente foi perseguido, né? Ele sofreu pela causa do evangelho, como a maioria dos cristãos, né? E aí ele fala desse homem que não foi, né, o único a tentar ele, né? Então tem um grupo herege chamado Hunter, e ele diz assim: estando no meu trabalho no campo, eu me deparava com muitas pessoas anteriormente rigorosas em sua religião, mas que igualmente haviam sido afastadas por esses Hunters. Essas pessoas falavam comigo de seus caminhos e me julgavam de legalista e confuso, alegando-me que somente eles tinham alcançado a perfeição e podiam fazer o que quisessem e não pecavam. Pessoas que aquela coisa da hipergraça, né? Pessoas que alegam que porque foram salvos pela graça podem viver de qualquer forma, e porque foram salvos pela graça, né? Essa é uma heresia, porque aqueles que foram salvos pela graça foram transformados, foram regenerados, foram santificados, eles vivem agora para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, como nós viveremos no pecado, nós que morremos para o pecado, né? Então, se nós estamos sendo santificados de fato, ainda que falhos, né? Nós não iremos amar o pecado, nós não iremos viver uma vida na prática do pecado. Quanto mais os fanáticos se opunham à verdade, e ele está falando aqui de outros hereges, provavelmente podiam ser os quakers, porque aqui ele está falando dos fanáticos e a seita dos quakers, que nós já iremos falar ali no livro da Ruth, eles eram realmente bem fanáticos, eles assim, ninguém podia falar mal da religião deles, que eles se defendiam com unhas e dentes, né? E aí ele fala: quanto mais os fanáticos se opunham à verdade, tanto mais Deus me convencia dela. Ele falando, né? Levando-me a passagens das Escrituras que proclamavam de modo maravilhoso a verdade. Então aqui ele coloca aqui os erros, os principais erros que haviam nesses grupos heréticos, né? Ele fala aqui: os erros que eles aceitavam eram: as escrituras sagradas não são a palavra de Deus. É o que a gente tem hoje em dia chamado de liberalismo teológico, né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, quando a pessoa vem com essa heresia, ela geralmente questiona alguns textos bíblicos, alegando ser culturais, históricos e tudo mais, mas na verdade ela nega a palavra de Deus, né? Um outro ponto que ele fala aqui: todas as pessoas do mundo possuem o Espírito de Cristo, graça e fé. Então todas as pessoas no fim podem ser salvas, né? Aqui é a questão dos quakers, né? Que é aquela coisa da luz interior. Os quakers falavam que todos tinham uma luz interior e que eles precisavam olhar para dentro de si para encontrar essa luz, né? E aí John Bunyan fala: não, isso é mentira, porque nós somos pecadores, nós somos depravados, puritanos, né, gente? Nós somos interiormente maus, então se nós olharmos para dentro de nós, tudo que nós iremos encontrar é maldade. Então ele, nesse momento de perturbação, de conversão que ele relata aqui, ele fala muito de Cristo. Se você comprar esse livro para ler, você vai ver John Bunyan falando muito de Cristo, muito do Evangelho de Deus. Quando ele começa a pregar, né, ele passa um tempo com alguns tormentos, ele é acolhido na igreja de Bedford, eu acho que é assim que fala, né, por um pastor piedoso, ali irmãos piedosos acolhem ele, aí a gente vê a importância da igreja, né? E ali ele é consolado, ali ele é edificado, e aí depois de um tempo ele começa a pregar. Mas, de acordo com a bibliografia dele, a pregação dele era somente o Evangelho. Então, ele não era um homem culto, ele não era um homem intelectual, ele não falava palavras difíceis, ele se preocupava apenas em trazer o Evangelho de Deus, porque foi esse Evangelho
que aquietou o coração dele, que acalmou o coração dele, que mortificou os seus pecados terríveis. E nós vemos isso muito no livro O Peregrino, né, que conta a jornada de um cristão, né? Um terceiro ponto que ele fala aqui dos hereges é que Cristo Jesus, tendo sido crucificado e morto há 16 séculos, não satisfez as exigências da justiça divina em favor dos pecados das pessoas. Um quarto ponto é: a carne e o sangue de Cristo estão dentro dos cristãos. Essa é uma heresia também dos quakers, que nós iremos ver logo, que é o que? Os quakers não participavam eles não concordavam muito da questão da igreja local, da igreja física. Eles tinham muito aquela ideia de que tem hoje em dia de desigrejado, né? Ah, eu sou a igreja, então logo eu não preciso de batismo, eu não preciso de santa ceia, porque a fé, ela é uma coisa interna e não externa. Então, aquilo que é externo é material, é carnal, é físico, não é bom. O que importa é apenas aquilo que é interno, né? Então, isso não é bíblico, isso não é correto. E aqui John Bunyan fala que essa era também um outro ponto das heresias. Então, aqui tem vários pontos, ele fala até 8, cita 8 pontos, né, que a gente não vai ler agora. Como eu já falei bastante, vamos agora pegar o livro da Ruth. E aqui a gente vai falar sobre os quakers. Então, mais uma vez, estou falando sobre os quakers, por quê? Porque no livro lá, no vídeo que eu falei sobre as metodistas wesleyanas, lá eu cito um pouco sobre os quakers, porque era uma seita contemporânea de John Wesley, e John Wesley cria tipo uma confissão de fé dos metodistas wesleyanos para provar que eles eram diferentes dos quakers. O problema é que com o passar dos anos, John Wesley foi cedendo algumas ideias dos quakers, principalmente em relação à ordenação pastoral feminina. Então os quakers concordavam que mulheres poderiam exercer cargos eclesiásticos na igreja, né, cargos pastorais. Embora eles mesmos desacreditavam da questão da instituição igreja, né, quando eles decidiam fazer uma instituição, um grupo, né, se agrupar para cultuar o Senhor, eles aceitavam mulheres pregando, mulheres dirigindo culto e tudo mais, que era considerado herético pelos puritanos, né? E aí, vou ler um pouquinho então do que a Ruth fala aqui sobre os quakers. Eu dei essa introdução também porque aqui no livro da Ruth, Vozes Femininas, ela fala dos quakers de uma forma boa, de uma forma que eles tinham alguns pontos divergentes de outras denominações, mas que estavam incluídos no povo de Deus. Mas quando eu leio a bibliografia de John Bunyan, ele falando sobre os hereges do tempo dele, né, não é essa a ideia que eu tenho. E como ele fala muito do Evangelho de Deus aqui, entre John Bunyan e Ruth Salviano, eu fico com John Bunyan. Então eu vou ler para vocês aqui página 100. Eu vou começar pela 88. Ela fala vai decorrer das páginas, ela cita bastante os quakers. Parece-me que Dona Ruth Salviano gostou muito dos quakers, provavelmente porque eles permitiam a ordenação feminina, né? Mas enfim, essa parte a gente deixa em off. Vamos lá, gente. Os quakers estão aqui, ó. Tá, gente? Então vamos lá. Vou ler algumas partes para vocês. Aqui ela cita também, ela começa a falar aqui sobre os grupos separatistas. Então, antes dos quakers, ela cita os batistas. E os batistas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque tem uma mulher que foi muito importante para a história dos batistas e me ajudou também a entender um pouco sobre a história de Priscila, esposa de Jácono, lá em Atos dos Apóstolos, mas você deixa para a próxima. Então vamos lá, aqui no livro fala dos quakers, diz assim: esse movimento foi fundado por George Fox, nascido em 1624 em uma pequena aldeia da Inglaterra. E aqui a ideia dos quakers eles deram muita atenção às operações do espírito, doutrinas pouco entendidas pela igreja reformada. Esse é um ponto que eu discordo muito, porque eu acabei de ler o livro da Patrística, né? Mais pra frente trarei uma resenha dele. E um dos principais pontos dos pais da fé, como Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, foi justamente a obra do Espírito.
Ali, né, na época da patrística, até o quarto século, estava tendo diversos debates e ali foi fundado a Trindade. Na Bíblia, a gente não encontra a palavra Trindade, mas a gente encontra a divindade de Deus Pai, a divindade de Jesus, que é o Deus Filho, e a divindade do Espírito Santo. Isso foi resolvido nos concílios dos primeiros séculos, né? E o principal líder, os principais líderes que trouxe a divindade do Espírito foi Basílio de Cesareia e Gregório de Nícia. Basílio de Cesareia fez um livro extenso explicando, trazendo pontos bíblicos, né, sobre a divindade do Espírito. E na Reforma Protestante nós temos João Calvino trazendo todos os pais da fé, principalmente Agostinho de Hipona, mas ele faz diversos livros, né, que é o que a gente chama na teologia de pneumatologia, essa palavra grande aí, que mostrando a ação do Espírito na igreja, na vida do crente, né, e a sua função na igreja. Então, essa ideia de que o Espírito, né, a ação do Espírito foi rejeitada pelos reformadores, isso não é verdade. Foi rejeitado essas ideias malucas que a gente vê hoje em dia aí, que o Espírito é um poder, que o Espírito é uma energia, que te faz pular, dançar, correr, mas não te transforma. Isso aí sim, isso aí foi rejeitado pelos reformadores, pelos pais da fé e tudo mais. Mas tem livros, tá, gente? Tem livros explicando sobre a obra do Espírito de diversos escritores, pastores, líderes que explicam para nós, né, de uma forma muito mais coerente a obra do Espírito, né? Como João Calvino na época da Reforma Protestante e Basílio de Cesareia na época da patrística, tá? Voltando aqui, os quakers protestaram contra as cerimônias ritualísticas, então eles eram contra os sacramentos, né? Que seria o batismo e a ceia. E nas suas reuniões costumavam se sentar-se por muito tempo em silêncio, então é aquela coisa aqui do mantra, né? Esperando a direção do Espírito Santo. Então eles não costumavam ler a Bíblia, costumavam ler a Bíblia em público, não oravam em público, não cantavam canções em público, eles ficavam em silêncio esperando essa energia, né? Que no caso não seria o Espírito, né? Uma energia, um poder, uma coisa para dizer para eles que eles teriam que fazer, né? Coisa assim meio desorganizada. Os quakers vestiam-se com muita simplicidade, recusaram jurar nos tribunais de justiça e tomar armas para se defenderem. Não usavam o batismo nem a Santa Ceia porque diziam que hoje o cristianismo é todo espiritual. Fox descobriu o que chamou de luz interior, algo que existe em todos os homens e que seria o verdadeiro caminho para encontrar Deus. Ele foi destemido na divulgação de suas crenças e por ousar entrar nas igrejas anglicanas e perturbar os ministros, foi preso várias vezes. Seus seguidores, considerados fanáticos, aqueles fanáticos que a gente acabou de ler ali no livro de John Bunyan, foram perseguidos e as cadeias ficaram cheias de pessoas que frequentavam suas reuniões. Quando soltos, os seguidores de Fox voltavam às reuniões e eram presos de novo, e assim sucessivamente. O número de mulheres que se converteram ao movimento foi elevado. A doutrina da luz interior fez com que os direitos espirituais das mulheres fossem reavaliados, principalmente em relação ao direito do exercício pastoral. Os quakers acreditavam na completa igualdade dos sexos em matéria espiritual e foi a única, presta atenção, a única denominação a reconhecer as mulheres no pleno direito ao exercício do ministério pastoral. George Fox refutava diariamente os argumentos que sublinhavam a inferioridade das mulheres, referindo a exemplos de heroísmo feminino. Mais uma vez aqui, quando nós falamos que mulheres não podem exercer o pastorado feminino, nós não estamos dizendo que elas são inferiores aos homens. Nós estamos dizendo que elas são diferentes dos homens. Eu sou diferente de um homem. Eu fui criada para um propósito diferente. Eu fui criada com características e qualidades diferentes de um homem e por isso aquilo que eu farei é diferente. Quer dizer que o que eu farei é menos importante? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que é apenas diferente.
Então, os quakers eram considerados hereges pelos puritanos. Eles foram, aqui fala, né, ela fala que eles foram perseguidos por causa disso, mas eles se mudaram para os Estados Unidos, né? Muitos quakers foram rejeitados na Inglaterra. Então, com essa mudança, né, Estados Unidos, Nova Inglaterra, que seria Estados Unidos, muitos migraram, né, para os Estados Unidos, e esses muitos, além dos puritanos, foram também os quakers. E um principal líder que se mudou para os Estados Unidos foi o William Penn. Esse William Penn, que era um empresário, se instalou ali em alguns arredores dos Estados Unidos, e o nome dele que deu origem ao nome Pennsylvania, né? O sobrenome dele, William Penn. Uma curiosidade aí. E aí, gente, acabado aqui, a Ruth cita os grupos separatistas, que vai ser também um tema para o próximo vídeo, que eu irei trazer os batistas, né? Na verdade, os grupos separatistas foram não só os batistas, mas também os quakers, alguns puritanos, porque os puritanos não queriam a divisão com a igreja anglicana, eles queriam apenas a purificação da igreja, né? Assim como Lutero não queria divisão com a igreja católica, queria apenas uma reforma, né? Então, os puritanos não queriam a divisão, eles queriam uma reforma na igreja anglicana, né? Mas como não estava sendo possível, estava ali tendo a independência dos Estados Unidos, né? Muitos preferiram migrar para os Estados Unidos, e esses que migraram para os Estados Unidos são os separatistas, né? Mas também tivemos grupos religiosos, além dos batistas, como os quakers, e alguns presbiterianos também, né? Que não aceitavam ali a igreja, né, dominando o estado, né? Então, alguns capítulos depois, na página 199, então você vai ver que no decorrer da leitura do livro, a Ruth vai sempre trazendo os quakers de volta, porque realmente eles foram revolucionários, né? Nessa ideia de mulheres pregando, né? Exercício pastoral feminino. Você vê como os hereges são? Eles vêm com uma forma muito sutil de nos enganar, porque parece tão belo, né? Olha só, lutando pelo direito das mulheres, lutando pelo direito da igualdade de gênero, né? Mas, na verdade, se a gente for na Bíblia, essa atitude deles é bem baseada naquilo que está em 2 Timóteo, né? Homens que vão entrando sorrateiramente com mulheres em casas de mulheres carregadas de pecados, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, os hereges, eles conseguem um maior sucesso no meio de mulheres não convertidas, no meio de mulheres que não entenderam a obra de Cristo e que querem muitas vezes revolucionar, quer poder, quer fama, quer reconhecimento, enfim. E lá no vídeo que eu falei sobre as metodistas wesleyanas, muitas delas acabaram adotando esse comportamento também, né, de viajar constantemente, pregando de igreja em igreja, e por isso que muitas pessoas começaram a questionar, né? Então, John Wesley, que antes havia desejado se diferenciar dos quakers com o passar dos anos, né? Ele acabou se assemelhando e muito aos quakers, a ponto até de considerá-los irmãos. Então, eu acredito muito, já falei bastante sobre John Wesley aqui, até porque a Convenção de Seneca Falls, primeira reunião feminista da história dos Estados Unidos, foi numa igreja metodista, né? Então, estou sempre falando sobre John Wesley aqui. Eu acredito muito na conversão de John Wesley, acredito mesmo que ele se converteu, até porque ele dá testemunho disso, mas mais uma vez falando, ele não teve a sorte de ter mulheres convertidas, capazes de ajudá-lo nessa missão, né, da propagação do reino, né? Aí talvez você me fale, mas e Susan Wesley? Já falei sobre Susan Wesley aqui também, veja aí o vídeo que eu falo sobre ela. Então, essa é a história dos quakers. É por isso que eu acredito que os quakers não foram um grupo cristão evangélico de avivamento. Que revolução, porque eles permitiram que as mulheres
exercessem pastorado, enfim. Existiram vários termos teológicos equivocados da parte dele, né? E eu ainda estou sendo delicada, porque John Bunyan chamou ele de filho do diabo. Filho do diabo. Imagine um homem perturbado, com a sua consciência perturbada, encontrando alívio somente no Evangelho de Jesus Cristo. Deus fez isso com ele, né? Ele só conseguia encontrar alívio no Evangelho de Jesus. Ele só conseguia encontrar paz na Palavra de Deus. Então, quando ele saía um pouco do Evangelho, da Palavra de Deus, do que estava escrito, ele começava a atormentar de novo. Então, imagina um homem perturbado, sem Evangelho, sem Palavra, são filhos do diabo. Então, John Bunyan não apenas falava o que estava escrito, ele sentia o que estava escrito. E é por isso que nós, cristãos convertidos, nós amamos a Palavra de Deus, amamos a revelação do Espírito e nós não temos nenhum problema com as Escrituras. Muito pelo contrário, nós amamos e nós queremos viver aquilo que está escrito e viver para a glória de Deus. Então esse é o nosso vídeo sobre os quakers. Não sei se ficou muito longo, verei na edição, mas no próximo vídeo falaremos sobre um outro grupo separatista, que foram os batistas. Nós temos uma mulher que aí sim é uma história boa, uma história feliz. E aí nós nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.